É bom quando podemos cantar que descansamos no poder de Deus. É bom quando reconhecemos o poder dele. E é bom quando entendemos que, assim como precisamos respirar para viver, precisamos nos relacionar com ele, através da oração, através do louvor. E foi o que nós acabamos de fazer agora, enquanto comunidade, louvando e dizendo isso. Então é importante e eu acho que é saudável para nós como comunidade cristã refletirmos sobre aquilo que a linha da mensagem que está presente no nosso tempo de culto, no nosso tempo de louvor. A gente vai continuar também uma linha de estudos. O pastor Daniel ele tem feito, então, o estudo com o povo de Israel, desde o período de escravidão no Egito, rumo à Terra Prometida. E nós vamos dar mais alguns passos hoje, rumo à Terra Prometida. Só para contextualizar onde é que nós estamos nessa série de estudos, nós temos acompanhado, então, todo o processo das pragas no Egito, a saída do povo do Egito, a forma como eles foram libertos, e o início da caminhada que hoje nós sabemos que ia levar a seus 40 anos. Na última quinta-feira nós vimos como os israelitas encontraram Mara, um local onde havia uma fonte de água, mas que não era tão boa, e que eles reclamaram com Moisés a respeito da qualidade da água. Moisés buscou em Deus a solução, e ela veio. E depois Deus colocou o povo a caminhar novamente até que chegassem a Elim. Elim era um outro oásis no meio do deserto. Porém, a multidão era grande, fala-se em mais de 2 milhões de pessoas, e esse oásis não era suficiente para mantê-los para sempre ali, até porque a promessa era de irem rumo à Terra Prometida, e não a um oásis no meio do deserto. A Terra Prometida era uma terra muito melhor do que aquilo que algumas fontes e algumas palmeiras poderiam oferecer para eles no meio do deserto. Então, vamos concretamente agora dar mais alguns passos junto com o povo de Israel. Convido vocês e convido quem estiver assistindo de casa a abrir, então, em Êxodo, capítulo 16. E, se Deus quiser, eu vou chegar até o final do capítulo hoje. Vamos fazer esse esforço. Para ser um pouco mais dinâmico, vamos fazer uma leitura comentada. Então, eu vou lendo alguns versículos e comentando um pouco a respeito do que nós vamos ler. Vou começar com versículos 1 e 2. A minha versão diz o seguinte: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Vamos fazer uma pausa na leitura e destacar aqui que, logo no começo da jornada, o texto diz que a comunidade de Israel, que a congregação de Israel murmurou, reclamou. As versões podem variar um pouco, mas essencialmente a ideia de que aqui havia uma queixa global. A comunidade estava se queixando. Eles estavam realmente a passar por mais uma dificuldade. E como o pastor Daniel já tem referido várias vezes, e que o texto nos mostra claramente, a caminho da Terra Prometida, nós vamos passar por dificuldades. No mundo, nós teremos aflições. E o que é que eles fizeram diante da aflição e da dificuldade? Novamente, eles murmuraram. Novamente, eles escolheram reclamar. Eram velhos hábitos, e esses velhos hábitos eram mais fortes do que aquilo que eles estavam a experimentar naquela fase da vida deles. Eles não se voltavam diretamente para Deus, eles optavam por continuar a murmurar e a reclamar, e por enquanto nós vemos que é murmurar e reclamar a Moisés e Arão. Mas tem sido uma constante. Nós vamos ver que nesse capítulo, desde que eles saíram do Egito, se formos contar, já será a terceira referência a Israel murmurando. Dentro de um texto que narra uma trajetória longa, essa repetição ela é relevante.
A murmuração ela era uma constante no meio daquele povo. E já agora gostaria de fazer uma diferença entre duas expressões que, por vezes, não nos deixa isso muito claro. Mas a diferença é entre escravo e um funcionário contratado. Na base do conceito dessas duas palavras, o que diferencia uma da outra está ligado à questão do direito à vida. O escravo, ele não tem direito à vida. O senhor dele é que decide se ele serve para viver ou não. O funcionário, por mais mal remunerado que seja, a vida dele não está nas mãos do seu senhor, assim como um escravo. O povo de Israel era escravo no Egito. Eles dependiam da vontade de Faraó para viver mais um dia. Se fosse da vontade do Faraó que eles morressem, isso seria feito. Não foi, porque entendemos também a soberania de Deus e os planos de Deus para com o povo de Israel. E vemos nessa trajetória deles até esse momento que agora eles eram livres, foram libertos da escravidão no Egito. Durante o dia caminhavam pelo deserto, mas o sol não chateava tanto. Havia uma coluna de fumo, uma nuvem que os protegia do sol. À noite o frio não era tão intenso, havia uma coluna de fogo que os aquecia. Eles tinham, talvez, a consciência que eram um povo escolhido e separado por Deus. E quando vinham as dificuldades, quando vinham as tribulações, qual era a escolha da reação deles? Quando enfrentavam dificuldade, murmuravam, reclamavam, não se aproximavam de Deus, não procuravam em Deus a solução. E pior do que isso, talvez, nós vamos ver nesse texto hoje que, além de murmurar e reclamar, eles desejavam a vida de escravidão no Egito, quando enfrentavam as dificuldades no deserto. Desejavam voltar à condição de escravos. E pior ainda, quantas vezes nós não vamos ver nesse texto que eles desejavam a morte. É importante termos consciência de que se os nossos pecados nos condenam à morte, e morte sendo a separação de Deus, desejar a morte é desejar a separação de Deus. Não é uma boa escolha. Mas Deus trabalha bem no meio desse povo aqui. Vamos ver como é que a coisa avança. Essa reação, ou a forma como nós podemos ler, a forma de Israel reagir a essas condições, a essas tribulações, faz-nos afirmar uma coisa que eu acho que é importante para nós como cristãos hoje em dia. A sentença, ou a frase, boas experiências espirituais não são suficientes para alterar o caráter, diz muito para mim. Vou repetir. Boas experiências espirituais, e atentem para que eu estou fazendo uso do boa, não é qualquer tipo de experiência espiritual, mas as boas experiências espirituais não são suficientes para alterar o caráter do indivíduo. E nós estamos aprendendo isso com o povo de Israel. Vamos avançar para o versículo 3. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos estivesse matado lá no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Deus tinha libertado o povo. Eles dizem, quem dera o Senhor tivesse permitido que nós morrêssemos lá no Egito. Deus liberta e age com misericórdia. Eles queriam a morte. É terrível ver como eles não se voltavam para Deus, apesar de tudo aquilo que eles viviam e experimentavam naqueles dias, preferiam a morte. E por quê? Qual era a grande dificuldade que eles enfrentavam naquele momento, que era melhor morrer? Eles tinham fome. Tinham visto Deus fazer milagres, abrir o Mar Vermelho, livrar-os do Egito, viram as 10 pragas acontecerem no Egito. E a fome fez com que eles desejassem a morte.
Inclusive fazem referência que no Egito eles sentavam junto às panelas de carne, porém eles não comiam a carne, eles eram escravos, comiam pão. É triste ver a forma como, diante de dificuldades, por vezes as escolhas que nós, como seres humanos, fazemos, nos afastam da real solução para as dificuldades. Mas vamos avançar aqui. O que nós podemos dizer sobre essa atitude? Como nós temos nos comportado diante das nossas dificuldades? E podemos dizer que, por vezes, no caminho para a Terra Prometida, quando nós enfrentamos dificuldades, somos tentados e, por vezes, também queremos voltar atrás. Isso nos afeta hoje em dia também. Versículo 4. Diz, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui nesse versículo, para mim, é o senso de humor de Deus com o povo. Vocês querem pão? Então vai chover pão para vocês. Vão se fartar de comer pão. Se é isso que falta, para vocês perceberem que vocês não estão abandonados no deserto. Mas apesar da ingratidão do povo, Deus teve misericórdia, Deus ouviu e prometeu abençoá-los com pão fresco. Pão fresco todo dia. Queria eu ter pão fresco todo dia. Tem que ir à padaria buscar, tem que contar as moedinhas às vezes. Mas aqui o Senhor pessoalmente supriria as necessidades alimentares do povo hebreu. Era uma bênção. Vemos nesse versículo que, juntamente com a providência de Deus, também vinha a responsabilidade de obediência. Podemos dizer exatamente que a obediência leva à bênção. E podemos compreender que o contrário disso leva ao contrário daquilo. A desobediência não nos leva à bênção. Deus não exigia sacrifícios do povo. Deus pedia obediência ao povo de Israel. E prometia abençoá-los por isso. Vamos para o versículo 5. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Aqui é interessante nós entendermos que começa a ficar entendido a importância do dia do descanso. Começa a ficar relevante aqui um conceito que mais para frente na história do povo de Israel vai se tornar mais expressivo e mais importante. Mas aqui a lei não existia ainda, os mandamentos não haviam sido escritos, Deus ainda não tinha enviado para Moisés os mandamentos. Mas o conceito do dia do descanso já estava sendo apresentado para a comunidade de Israel. É algo que antecede a lei, vem da criação. E há várias coisas na criação que nós podemos aprender nos primeiros capítulos de Gênesis, vários conceitos que são apresentados ali, que devemos tê-los em prática ainda hoje. Versículo 6. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Vou destacar aqui, nesses dois versículos, 2 pontos. 2 verbos, saberão e verão. Deus revela-se ao providenciar. O povo já tinha tido as experiências, tinha visto, tinha sido liberto, mas ainda teriam oportunidades para mais. Eles ainda veriam acontecer mais coisas, eles ainda experimentariam mais coisas, eles saberiam de mais. Deus estava prometendo mais para aquele povo. Vamos ao versículo 8. Disse ainda Moisés: o Senhor dará a vocês a carne para comer ao entardecer, e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu numa nuvem.
Aqui eu me esforço para conseguir imaginar o que estava se passando aqui. O povo ouvindo de Moisés e de Arão, que tinham murmurado contra o Senhor, não contra eles dois, e de repente algo de estranho começa a acontecer no deserto, lá na nuvem. A glória de Deus se manifestando na nuvem. Eu não sei o que era ver isso, não sei o que foi que eles viram, mas acho que naquele momento não houve dúvida de quem é que eles estavam vendo. Acho que o povo de Israel, naquele momento, deve ter sentido aquele frio na barriga bem forte, talvez os joelhos balançando um pouco, e imaginou que se perguntaram, como nós vamos nos aproximar de Deus? O Deus que fez tudo isso, que nós temos vivido até agora, o Deus que tem nos sustentado, nos chama a atenção. Puxa a nossa orelha agora, nesse momento. Acho que se eu estivesse no meio deles, ia faltar força para ficar de pé, mas vamos ver como é que as coisas avançam. Versículo 11. E o Senhor disse a Moisés, ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Aqui, nesses dois versículos, vemos uma promessa e uma afirmação. A promessa de que a resposta à tribulação que eles viviam estava a caminho. A carne e o pão viriam, e Deus é específico para dizer quando. E a afirmação, para que o povo entendesse, de que Deus é o Senhor com quem eles deviam se relacionar. Ele faz questão de usar a expressão, eu sou o Senhor, o seu Deus. Talvez aquele povo, depois de todo o tempo de escravidão no Egito, ainda não tivesse a consciência de que eles eram separados, era um povo, uma nação separada para ser exclusivamente de Deus. Talvez o tempo que eles passaram convivendo com os deuses egípcios podem ter tornado os conceitos de relacionamento com Deus um tanto quanto conturbados, mas aqui acho que Deus está dando um grande chacoalhão neles e falando, eu sou o Deus de vocês, e é nesse Deus que vocês têm com esse Deus que vocês têm que se relacionar, o único e o soberano. O povo talvez não tivesse essa certeza ainda, mas certamente eles iam descobrir e iriam aprender sobre o senhorio de Deus. Versículo 13. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhante a geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros, o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. E disse-lhes Moisés, este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Deus providenciou a carne por meio de um acontecimento natural, a migração de codornizes para a região. As codornizes vieram na hora que Deus disse que viriam e num número suficiente para que todo o povo de Israel pudesse se alimentar. Não faltou. Depois veio o maná no dia seguinte, que significa o que é isso? Eles não sabiam descrever o que é o maná. Talvez nós não soubéssemos também, não sei dizer que sabor teria aquilo, ou que aparência teria. Há uma descrição aqui, mas é difícil compreendermos isso. Mas podemos ver que era a provisão de Deus, era o alimento de Deus para o povo de Israel. Veio a carne e veio o pão. Deus estava cuidando de uma forma zelosa daquele povo que reclamava, daquele povo que murmurava. E Deus é bom, Ele dá presente, mesmo quando nós não merecemos. Temos aqui um grande exemplo da graça de Deus se manifestando mais uma vez na história do povo de Israel. Será que nós temos visto a graça de Deus manifesta nos nossos dias de hoje? Ou estamos reclamando, estamos murmurando? Temos que estar atentos. Versículo 16. Assim ordenou o Senhor, cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro,
quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Vemos aqui que o maná, quando veio, foi para todos. Todos tiveram direito e acesso a uma tigela de maná. Podemos dizer que a unidade de medida que eles tinham para a altura, hoje equivale a mais ou menos uma jarra, uma vasilha de 1,5 litro, 2 litros de volume. Então, cada um tinha direito a essa quantia de alimento por dia. Era suficiente para eles estarem muito bem alimentados. Alguns recolhiam mais, outros recolhiam menos, mas todos tinham acesso ao alimento e não faltava ninguém. Engraçado que, se nós pensarmos que, quando não havia alimento, Deus providenciou para o povo, ou quando só havia 5 pães e 2 peixinhos, Deus multiplicou isso e alimentou a multidão, vemos o cuidado de Deus, o cuidado da soberania de Deus e a graça dele presente, independente se é o Antigo Testamento, se é o Novo Testamento, e muitas vezes os nossos dias. Versículo 19, ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso, Moisés irou-se contra eles. Cada manhã, todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. A dependência diária era um fato de fé. Crer que no dia seguinte o mesmo milagre iria se repetir era um ato de fé. Nós lemos, nós oramos e cantamos hoje que Deus nos dá o pão nosso de cada dia. Mas nas nossas casas fazemos as compras do mês. Não estou aqui para defender que temos que ir todo dia ao mercado. Mas será que a forma como nós consumimos, a forma como nós compramos, como abastecemos nossas casas, reflete a fé num Deus provedor? Ou reflete a falta dessa fé? Versículo 22. No 6º dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés. E ele lhes explicou, foi isto que o Senhor ordenou, amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles guardaram e até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês puderam recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Mesmo na peregrinação, mesmo um povo que viveu como escravo e submisso à rotina do povo egípcio, agora tinha liberdade. Não sabemos dizer aqui se contavam os dias como nós contamos hoje, no sentido de que de segunda a sexta é o dia branco no calendário, que a gente agenda tudo, o sábado e o domingo. Domingo é dia para a igreja, sábado é dia de... Não é dessa forma, mas aqui vemos claramente o Deus ensinando ao povo que o 7º dia deveria ser diferente. Que a rotina deles, diária, de correr atrás dos suprimentos básicos, no 7º dia, não seria dessa forma. Era o dia de descanso. Era o dia em que o povo deveria imitar a Deus, porque Deus também descansou no 7º dia. Deus criou o mundo. Não foi pouco trabalho, mas Ele teve tempo para o descanso. Assim como nós seguimos os ensinamentos de Jesus e seguimos o exemplo de Jesus, era o pedido de Deus ao povo dele. Sigam o meu exemplo. Tirem tempo para o descanso. Versículo 27. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. E aqui vemos um exemplo claro de desobediência. Um exemplo onde a gente pode dar algumas desculpas,
já tinham recolhido o dobro na sexta-feira, precisavam mesmo ir no sábado? Não tinha alimento para o sábado? Tinha. Então, se não era para comer, era por quê? Era ganância? Era pela rotina? Eram escravos da rotina, não mais dos egípcios? A gente pode aqui pensar em várias respostas que o povo podia dar, várias desculpas, mas cada uma delas vai ter por trás a desobediência como cenário dessa desculpa. Versículo 28. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam o que o Senhor deu o sábado a vocês. Por isso, no sexto dia, Ele lhes envia pão para 2 dias. No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no sétimo dia. É interessante nessa secção, ela começa com a indignação do Senhor. Deus se mostra indignado com a escolha que o povo fez. E termina com a obediência do povo. Deus fica indignado quando desobedecemos. Ele fica satisfeito quando obedecemos. Obedecer a Deus é proveitoso para o povo de Israel e para nós hoje em dia. É motivo de alegria para Deus. Como é que as nossas escolhas hoje têm afetado Deus? Será que temos colocado sorrisos ou indignação no rosto de Deus, com base nas nossas escolhas? Versículo 31. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: o Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para ali ser guardado. Então, recapitulando o que acontecia quando eles recolhiam mais maná do que o que devia, juntavam, no outro dia já cheirava mal, tinha bicho, mas aqui tinha uma ordem diferente para eles. Eles podiam recolher mais do que era necessário. Não era para consumo deles, não era para alimentar o povo, mas era para testemunho das gerações vindouras. Era para que as gerações que viriam a seguir, que por vezes não experimentaram essa fase do povo de Israel, compreendessem e lembrassem da provisão de Deus e do cuidado de Deus com o seu povo. O vaso de maná seria para as futuras gerações como uma lembrança miraculosa e da obra feita por Deus durante o período em que Israel esteve no deserto. O vaso de maná era um milagre contínuo. O fato do maná não se estragar naquele vaso era um milagre contínuo. Assim como o maná caía todo dia, era um milagre contínuo também. A gente tem que destacar aqui que, por vezes, cometemos o erro, o engano, de fixarmos os olhos no maná que não apodrece, ou no maná que amanhece todo dia à nossa porta, e esquecer que o nosso foco, o alvo da nossa atenção, não tem que ser o maná, mas sim o Deus que envia o maná. Uma das lições que eu acho que Deus estava ensinando ao povo aqui era exatamente essa de que o maná não se estraga, não apodrece, não cria bicho e não cheira mal, não é pelo maná. O maná é o mesmo que vocês comem todo dia. Mas era uma forma de Deus, mais uma vez, mostrar para eles, oferecer mais uma experiência de que Ele estava presente, de que Ele era soberano sobre tudo aquilo que eles estavam vivendo. Mas também para que isso fosse o anúncio para as gerações seguintes. Como é
hoje o testemunho que nós temos deixado para aqueles que virão após a nossa geração? Será que estamos deixando algum maná para que os que virão após a nossa geração possam compreender o cuidado de Deus conosco? Deus tem providenciado o nosso pão de cada dia. Como é que nós estamos passando isso para as próximas gerações? Ou que próxima geração nós estamos criando? Qual é o cuidado? Qual é o exemplo de relacionamento com Deus que nós temos passado para aqueles que estão vindo após nós? Filhos, netos, sobrinhos, afilhados, crianças que convivem conosco, aqui na igreja, fora da igreja. Talvez eles não compreendam os conceitos de Deus que nós partilhamos aqui na Bíblia, mas eles compreendem o conceito de Deus que eles veem através dos relacionamentos. Como nós demonstramos o nosso relacionamento com Deus aqui na igreja, em casa. Deus podia não ter pedido para se guardar maná, simplesmente podia mandar mais maná todo dia. Mas Ele desafiou o povo de Israel a assumir o compromisso e a responsabilidade de separar maná, de guardar o maná e de mostrar aquilo para as gerações que viriam e falar assim, olha, isso aqui é porque Deus disse que cuida. Isso aqui Deus enviou para que nós estivéssemos aqui hoje. Era uma ação ativa do povo de Israel. Como nós estamos escolhendo a nossa ação ativa para com as próximas gerações? E para encerrar, versículo 35. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Confesso que esse versículo, para quem, se alguém não conhecia a história, ler o versículo 35 é triste. É triste por alguns motivos. Ele já diz o fim da história. É um spoiler. Aqui eles estavam caminhando há 1 mês e meio. E o versículo 35 diz que esse 1 mês e meio ia se esticar por 40 anos. E é triste por saber, ou para quem já conhece a história, é triste saber os motivos que fizeram com que o povo caminhasse 40 anos. A história é longa, o final fica aqui antecipado, mas ainda há muito pelo meio para ser analisado, para ser estudado, para ser comentado e para nos ensinar. Mas lembremos, a caminho da terra prometida, lembremos que o pão nosso de cada dia vem do Senhor. Não somos independentes e devemos ser dependentes dEle. O Deus que cuida dos seus de uma forma graciosa. E não se deixem pelas experiências. Busquem na palavra de Deus, o Deus da palavra. Só Ele pode mudar o nosso caráter e transformar as nossas vidas. Amém?